Olá, bem-vindos a mais um programa Amigos da Arte. Hoje temos o prazer de receber o diretor do Instituto Piano Brasileiro, o músico, pianista e pesquisador Alexandre Dias. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o Alexandre porque ele está aqui, assim, aceitou um convite meu. Fico muito lisonjeada de ele ter aceitado esse convite. Ele é lá de Brasília e eu fiquei sabendo do Alexandre, conhecendo ele, no dia que eu fui pesquisar na internet, no YouTube, sobre o nosso compositor tietêense Marcelo Tupinambá. Marcelo Tupinambá é um ilustre aqui para nós, né? Todos os anos a gente comemora a vida de Marcelo Tupinambá, a obra de Marcelo Tupinambá, no mês de maio aqui em Tietê. E eu tenho o privilégio de fazer as coreografias em cima das músicas dele já há mais de 30 anos, né? Acredito que toda bailarina minha aqui da minha escola de dança já dançou um dia Marcelo Tupinambá. E um dia, numa dessas pesquisas, eu escutei um programa de rádio, a Rádio Câmara de Brasília, que estava fazendo um programa especialmente sobre Marcelo Tupinambá. Só sobre ele, sobre a obra dele. E um dos convidados para falar sobre a vida dele, sobre a obra dele, foi o Alexandre Dias. E lá eu escutei muita coisa que eu nunca tinha ouvido antes, muita informação que para nós, tieteenses, brasileiros, enfim, informações preciosas sobre o grande compositor que Marcelo Tupinambá foi e sobre a sua imensa obra, né, que ele deixou. Foi muito bom, foi um programa assim maravilhoso, inesquecível para mim, tanto que eu coreografei, foi um momento muito bonito. Acho que foi o ano passado ou o ano retrasado, não lembro, porque todo ano a gente faz a homenagem a Marcelo Tupinambá. E esse ano, como estamos em quarentena, num período assim meio difícil, né, que a gente não consegue fazer, executar nenhum evento, eu tive a ideia de convidá-lo, então, convidar o Alexandre Dias para fazer essa entrevista com ele, né? Como não posso estar pessoalmente com ele, ele fez a gentileza de gravar pra gente um pouquinho de toda a história que ele sabe, de tanto que ele tem para falar pra gente do Marcelo Tupinambá. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Alexandre pelo interesse, né? Em primeiro lugar, pela obra desse tão importante músico e por ter aceitado o nosso convite, então, e agora vai falar um pouquinho para vocês coisas muito legais, muito interessantes sobre o nosso Marcelo Tupinambá. Vamos ver então? Olá a todos, meu nome é Alexandre Dias, eu sou pianista e pesquisador e dirijo o Instituto Piano Brasileiro. Agradeço o convite da Anabete para falar um pouco sobre o Marcelo Tupinambá, que é um compositor que eu admiro muitíssimo. Eu pesquiso a obra do Tupinambá desde 2002 aproximadamente, quando eu entrei em contato com as primeiras partituras dele, a que eu pude ter acesso, e imediatamente eu percebi que era um compositor muito especial. As obras dele têm uma certa profundidade, difícil de explicar. Elas são ao mesmo tempo simples, mas extremamente comunicativas, uma mensagem muito consistente. Então eu rapidamente procurei ir atrás do máximo de partituras que eu pudesse, o que foi uma tarefa bastante difícil, pois na época realmente as partituras dele já estavam esgotadas há muito tempo, então tínhamos que recorrer a xerox, a sebos, etc. E aos poucos fui juntando uma coleção de obras dele, aprendi muitas peças dele, aos poucos gravei várias delas, e depois gravei das canções dele com a soprano Denise Tavares. E em 2012 eu criei um site dedicado a ele, o endereço é www.marcelotupinambá.com.br, Marcelo com 2 L's e Tupinambá com Y. E para fazer esse site eu fiz uma parceria com a família do compositor, né? Pude conhecer 3 dos filhos dele, tive um imenso prazer conversar com eles e saber mais desse grande compositor. E também triangulei uma parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que tem o acervo do Marcelo Tupinambá, e que se dispôs a escanear, digitalizar
as partituras dele. E também incluímos nessa parceria a editora Irmãos Vitali, que detém os direitos de uma boa parte da obra dele. Com isso, nós podemos disponibilizar algumas centenas de obras dele no site que eu mencionei. Também reuni a discografia dele, que é bastante complexa. Ele foi um compositor muito gravado em sua época, inclusive por grandes estrelas, né, como Francisco Alves, Vicente Celestino, e também transcrevi as letras de todas as canções dele, porque ele é, acima de tudo, um cancionista, um autor de canções, né? Ele já foi chamado de o Schubert brasileiro. Então, a partir disso, nós fomos nos aprofundando nas pesquisas sobre a obra dele. Mais partituras apareceram. Ainda tem a maior parte da obra dele ainda está inédita, né, em gravação. A gente pode dividir a obra dele em algumas categorias que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem a vertente mais caipira da obra dele. Ele aliás, é um dos precursores, né, da música caipira brasileira, escrevendo com uma linguagem bastante interiorana, de viola caipira, etc. Temos também uma vertente que se liga mais à obra de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, que a gente pode chamar de Belle Époque, né, que era música tocada nos cafés, nas salas de espera de cinemas, nos saraus, etc. E aí tem diversas valsas, tanguinhos, né, são músicas muito interessantes. Tem uma vertente dele que a gente pode chamar de música de concerto, né, especialmente em canções líricas, em que ele escreve a melodia do canto separado da parte do piano, e entra realmente no que se chama de canção de câmara brasileira, né, que pode ser cantada perfeitamente por cantores líricos. E é uma obra maravilhosa e está quase que inteiramente inédita também. Ele musicou poesias de grandes poetas brasileiros, tanto do século XIX quanto modernistas, que aliás tinham uma grande admiração por ele, né? É interessante lembrar também que Mário de Andrade gostava muito da obra dele, tinha muita admiração pelo Tupinambá. Ele fez uma conferência sobre o Tupinambá, que depois foi publicada em um de seus livros. O Villa-Lobos também admirava muito o Tupinambá. Consta que ele teria feito uma sinfonia sobre um tema do Tupinambá, mas que a gente ainda não sabe qual que é essa sinfonia, mas tem uma foto do Villa-Lobos autografada a ele com essa informação, né? E, claro, Darius Milhaud, o grande compositor modernista francês, membro do grupo Os Seis, né? Ele compôs o balé sinfônico O Boi no Telhado, Le Boeuf sur le Toit, em que ele fez uma colagem com diversas melodias brasileiras, e o Tupinambá é o mais citado ali, né? Com 7 melodias, que já foram todas identificadas. E o Milhaud, ele escreveu um artigo em 1920, afirmando que o Tupinambá e o Nazaré eram 2 dos maiores compositores brasileiros. Então, causa até certa estranheza que depois da morte dele, na década de 50, a obra dele praticamente tenha se reduzido assim imensamente. Esporadicamente houve algumas gravações, né, até mesmo discos inteiros dedicados à obra dele, mas ele foi sendo bastante esquecido, né, a ponto de hoje praticamente nenhum músico conhecer a obra do Marcelo Tupinambá. E eu acho importante nós revertermos isso, porque ele faz parte da memória da música brasileira. Ele é um dos gigantes da música brasileira e que precisa ser muito conhecido, e que traz assim uma grande honra para a identidade musical brasileira, né? Então, convido a todos a ouvirem suas músicas. Nós colocamos no YouTube todas as gravações que podemos encontrar, incluindo gravações muito raras de discos 78 RPM, feitas na primeira metade do século XX, né? E também convido aos músicos a baixarem as partituras e aprenderem as suas obras.
Fiquem à vontade também para me escrever através do Instituto Piano Brasileiro. Um grande abraço. Tchau. Por